Glória a Deus. Que bom estarmos na casa de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5 e o versículo de número 18. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos citar todos juntos no 3? 1, 2, 3. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você pode dizer amém por essa palavra? Eu tenho um tema para esta mensagem: por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Uma pergunta: por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? E o pessoal da comunicação pode colocar, por favor, o flyer com o tema da mensagem para ficar na tela, por favor. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? É uma pergunta. Eu não vou falar aqui tudo sobre o Espírito Santo, porque é um tema profundo. É algo que precisamos nos debruçar sobre as Escrituras. Nós estudamos dentro da teologia sistemática a matéria de pneumatologia, que estuda a pessoa e obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele compõe a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, no sentido de grau de prioridade ou de importância. A Bíblia vai falar sobre Pai, Filho e Espírito Santo no que diz respeito às dispensações. Quando você lê o Antigo Testamento, que nós estamos lendo, por exemplo, o livro de Deuteronômio, você vai ver o Pai, Deus o Pai, se comunicando com o ser humano através de profetas, levantando profetas para falar acerca da sua vontade, usando Moisés para escrever a lei que o Senhor deu ao seu povo. Então Deus se manifesta de diversas maneiras pelos profetas. O Pai revela a sua vontade, a sua palavra. Você vai ver isso na carta de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Havendo antigamente, de diversas vezes e de diversas maneiras, o Pai falado através dos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então depois você vai para o Novo Testamento e você vai ver Jesus, o Filho, se apresentando como Deus, pregando a palavra, trazendo seus ensinamentos. E depois, quando Jesus sobe aos céus, ou quando ele estava prestes a subir aos céus, ele chama os seus discípulos e deixa uma promessa. Ele diz assim: eu vou subir ao céu, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador. Outro, no grego, essa palavra significa aio, aquele que é igual. Ou seja, Jesus está dizendo: eu voltarei para o Pai, mas vou enviar outro, igual a mim. Fará aquilo que eu faço. Vai agir da mesma maneira que eu tenho agido entre vós. E é por isso que é o mesmo Senhor Jesus que vai dizer: aquele que crê em mim,
obras maiores do que essas ele fará. Por quê? Porque ele não estará sozinho, ele não vai agir na força do seu poder humano, mas ele vai agir na virtude do Espírito Santo. É por isso que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus deixa uma outra promessa, e ele diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Jesus está falando para a igreja, que a igreja agora vai trabalhar, a igreja vai agir, mas não vai agir sozinha, vai agir na virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um poder, ele tem poder. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele tem a força. O Espírito Santo não é alguma coisa que você não tem acesso, alguma coisa extremamente transcendental e distante, não. O Espírito Santo quem é? O Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. É por isso que quando Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que ele está dizendo? O próprio Deus, através do Espírito Santo, vai habitar dentro de cada crente, porque isso é promessa de Deus. Você não está sozinho. Quando o diabo se levantar para tentar destruir você, os planos de Satanás vão se frustrar. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Alguém pode exaltar a Ele nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! O texto aqui mostra um contraposto. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa questão do vinho gera um debate, porque há quem diga que a Bíblia não diz que você não pode beber vinho, você não pode beber bebida alcoólica. O texto está dizendo que você não pode se embriagar. Tá legal, beleza. Agora eu te faço uma pergunta. Aquele que não bebe nada de bebida alcoólica, vai se embriagar? Se tem uma coisa que você nunca vai me ver embriagado, porque eu não boto um pingo de álcool na boca, para nada. Socialmente, pastor, é social, né? Primeiro que você pode estar escandalizando um irmão, e segundo, que você está prejudicando a tua saúde, e segundo, que você está deixando uma porta aberta, que pode trazer uma desgraça na tua vida, ok? Então eu estou dando aqui só um conselho. Então, para você se embriagar, você começa a beber. Sabe qual é o nosso problema, gente? É que nós brincamos com o pecado, é que nós flertamos com o perigo. A gente quer andar muito na beirada. A gente se preocupa com coisas grandes, mas nós nunca tropeçamos em pedras grandes, tropeçamos em pedras pequenas. São nas pequenas coisas que nós tropeçamos. E nós muitas vezes queremos adaptar a Bíblia a um contexto da realidade de hoje, como alguns têm dito que a Bíblia precisa ser atualizada. Quem tem que ser atualizado são eles, porque a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia já fala de coisas do futuro que os cientistas nem imaginam que vão acontecer, mas já está na Bíblia. Então, se eu sei que a bebida pode me levar a embriaguez, por que eu vou beber? Não estava aqui no esboço não, mas eu estou entrando nessa área aqui, porque o Espírito Santo está me direcionando, que alguém precisa ouvir isso aqui. Porque a gente fala que adultério, a gente pensa muito no adultério, quando a pessoa se deita com outra e vai nas vias de fato, num contato físico, aí a gente diz que isso é pecado. Sabe o que é pecado para mim? É eu ficar no WhatsApp com uma irmã dizendo, boa noite, paz do Senhor. Irmão, não me manda paz do Senhor no zap não.
Sabe por quê? Porque você tira a minha paz. É, pastor? É. Manda um áudio e diz o que você precisa. Manda a mensagem completa, irmão. Esse dia eu estava falando com um pastor, amigo aqui nosso, ele estava falando, rapaz, tem um pastor, ele quer falar com a gente, um colega nosso, eu não vou falar o nome, o Juninho está até rindo ali, que ele sabe quem é, né? Um colega nosso, ele manda a mensagem, paz do Senhor, varão. Que paz do Senhor, varão? Fala o que você quer, irmão. É paz do Senhor, manda o áudio. Ô, queridão, paz, tudo bem? Eu estou precisando de um favor, é isso aqui. Ah, ok, mandou a mensagem, pronto. O zap é assim, irmão. Acabou, resolveu. Então tem gente que fica flertando com perigo. Oi, irmã, paz, tudo bem? Oi, tudo bem, querido? Você vem sempre aqui? Ah, você é membro da igreja? Ah, que legal. A conversinha, os amiguinhos, 2 caras casados. Um homem e uma mulher casados. De conversinha. Não, pastor, isso é pecado? O senhor está dizendo que isso aí é pecado? Não, isso é uma porta, uma brecha que você está abrindo para uma desgraça para a tua vida. Você tem que se blindar, irmão. Uma coisa que eu falo aqui, Deus está me levando para essa área, então é aqui que eu vou, irmão. É o que eu vou falar. Eu tenho que ser profeta de Deus aqui nessa casa. Tua esposa tem a senha do teu computador, meu filho? Tem? Tua esposa tem a senha do teu celular? Tem? Sabe o que você está fazendo? Você está se protegendo, irmão. Você está se blindando. Você está se blindando contra as ciladas de Satanás. Pequenas coisas nos fazem cair, nos fazem tropeçar. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, uma coisa que eu acho interessante é a preocupação excessiva de alguns com aquilo que não pode, mas deixamos de lado aquilo que devemos fazer. Muitas pessoas se preocupam demais com aquilo que não pode, mas deixam de lado aquilo que tem que ser feito. Quantas vezes, pastores que aqui estão, vocês já ouviram, escutar música secular é pecado? Quem nunca ouviu essa pergunta? Né? Quem nunca ouviu isso? Aí começa, ir para a praia é pecado? Aí vai. Assistir televisão é pecado? Mulher pode usar calça? Né? Aquelas questões lá de trás. Pode passar maquiagem? Pode jogar futebol? Aí começa, pode isso? Pode aquilo? Aí começa, isso não pode, isso pode. Segundo preceitos humanos. E quanta gente foi colocada para fora da igreja? Por causa de preceitos humanos. E as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que não pode. Você não pode isso. Aqui é a bula, tá, irmão? Na Idade Média tinha a bula papal. Ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Vê aí tua vida aí. Um monte de regra do que você pode e o que você não pode. E a gente está preocupado com esse monte de regra. Só que Jesus, na nova aliança, Ele não vem trazer um monte de regra. Jesus, na nova aliança, Ele vai dizer assim: você não precisa estar preocupado com o que você não pode fazer. Você precisa se preocupar com o que você tem que fazer. E através do apóstolo Paulo, Deus está dizendo para a sua igreja: não vos embriagueis com vinho, porque ele é mau, ele traz contenda, ele traz perturbação. Mas como é que eu posso não me embriagar com vinho? Me enchendo do Espírito Santo, buscando a presença de Deus, me fortalecendo espiritualmente. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, menos vazão eu vou dar para as tentações de Satanás. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. O Espírito Santo incomoda ela. Quando veste uma roupa para vir para a igreja e vai olhar no espelho, o Espírito Santo mostra: está indecente isso aí, minha filha, troca agora. Se ninguém ficar falando se pode ou se não pode, não tem que pastor ficar corrigindo. Porque você tem um temor de Deus na sua vida, você tem a presença de Deus dentro de você, o Espírito Santo está gritando aí dentro. Você tem prudência nas coisas que você faz. Porque precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é Ele quem direciona a nossa vida. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto.
para ser tentado pelo diabo. E muitas vezes o Espírito Santo vai nos levar para lugares que nós não queremos ir. Muitas vezes o Espírito Santo nos leva em direções que nós não estamos nem um pouquinho a fim de ir. Quem quer ir para o deserto, irmão? Principalmente para ser tentado pelo diabo. Mas o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado, não para ser destruído. Porque aquela tentação deixou Jesus mais forte. Ali foi a preparação para o início do ministério de Jesus. Sabe para onde o Espírito Santo vai te conduzir? Para o centro da vontade de Deus. Sabe para onde o Espírito Santo vai te conduzir? Para o lugar da bênção de Deus na sua vida. Sabe por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Para eu parar de olhar com os olhos carnais e começar a enxergar aquilo que só Deus enxerga. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós paramos de questionar, paramos de murmurar, de reclamar. A gente só deixa ser levado, irmão. A gente só quer ser guiado, a gente só quer ser conduzido, porque a gente sabe que o que Ele tem para nós é o melhor. Por isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu me torno uma pessoa melhor. Eu vou repetir para você. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu me torno uma pessoa melhor. Porque o Espírito Santo, ele ajuda as nossas fraquezas. É o que está em Romanos 8:26. O mesmo Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é ajudar nas fraquezas? As minhas deficiências, ei, presta atenção, as minhas deficiências são preenchidas pelo Espírito Santo. Aquilo que eu sou incapaz de fazer, Ele me ajuda a fazer. Onde eu estou tendo dificuldade de melhorar, Ele me ajuda a melhorar. Ele me ajuda, Ele me transforma. Meu jeito de falar, os frutos que eu vou gerar na minha vida, com a bênção do Espírito Santo que habita dentro de mim. Está aqui minha esposa, que me conhece. Se não for o Espírito Santo da minha vida, irmão, sou ninguém não, filho. Não presto não. Sou ruim, irmão. Lembra da tua vida aí, de onde você saiu? Quem era você antes de você aceitar Jesus? Lembra aí, filho. Lembra das quebradas lá do Rio de Janeiro? Te achei, né? Lembra lá da favela do Muquiço? Né, pastor Márcio? Lembra lá? Lembra lá de Duque de Caxias? De onde você, o que você fazia, o que você aprontava na vida? E Jesus te tirou. E a Bíblia diz, em Colossenses 1:13, Ele nos tirou da potestade das trevas. Eu estou vendo alguém adorando a Jesus aqui. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não éramos povo, mas hoje somos povo. Nós éramos dominados pelos vícios, pelo pecado. Cada um aqui com pecado. Cada um aqui numa área que você era escravo do diabo. Você era tentado e você era escravizado. Um aqui na prostituição, o outro nas drogas, o outro no vício, o outro era mentiroso, o outro era idólatra, o outro no homossexualismo, o outro na prostituição, o outro mentindo e aprontando tudo que não devia. Mas o Espírito Santo entrou na sua vida. Quando você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito do Senhor entrou na sua vida e operou uma transformação. E 2 Coríntios 5:17 vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Temos que ser pessoas melhores até dentro da igreja, irmãos. Porque tem fase que a gente está frio. Por isso que tem que buscar avivamento. É por isso que o profeta Abacuque, na sua oração, ele diz assim: Senhor, Abacuque 3:2, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio da trajetória. Porque a gente esfria, sim ou não, irmão? Ou tu é aquela brasa o tempo inteiro? Você dá uma esfriada, irmão. Eu também. Tem hora que a gente está mais relaxado, está um pouco distraído. Mas aí a gente vai para os pés do Senhor clamar e buscar poder de Deus.
e dizer: aviva-nos, Senhor. Enche-nos, 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 enche-nos. Tira, Senhor Deus, essa carnalidade. Oh Deus, faz a tua obra dentro de nós. Purifica-nos. Limpa os nossos corações. Muda a nossa mentalidade. A gente tem que buscar isso em Deus, para agir melhor, para servir dentro da igreja. Porque tem gente na igreja aqui dentro, precisa de você, irmão. E a gente sai tão desesperado, sabe? Tão preocupado com os nossos problemas, com as nossas guerras, as nossas lutas. A gente não tem tempo para os outros, não. O irmão está clamando aqui, está querendo só um abraço, mas você está tão louco, tão desesperado. Aí Senhor, me ajuda, me dá. A gente faz algo aqui, todo domingo a gente faz isso aqui, uma direção que Deus me deu aqui. Acaba o culto aqui, dá a mão a quem está do lado. Ora por quem está do teu lado. Eu sei que tem gente que nessa oração está orando por si próprio, hein? Te achei. Tem irmão que está falando assim: Deus abençoe o irmão, mas abençoa eu também, Jesus. O que eu profetizo para ele, eu profetizo para mim, Senhor. Não, rapaz, esquece você um pouco. Quem está cheio do Espírito Santo, ele pensa mais no outro do que em si mesmo. Quem está cheio do Espírito Santo, ele está preocupado com quem está lá fora. Meu irmão, ontem de tarde, finalzinho da tarde, pôr do sol. Irmão, pôr do sol de Brasília, aqui da terra que eu nasci aqui, que a gente é brasiliense aqui, né? Eu já tomei posse dessa terra. Eu estou aqui, irmão, né? Fomos viajar agora, tirar um dia de descanso, fomos no Rio de Janeiro, eu estava almoçando. Aí falei com os irmãos: não, fomos lá no Rio. Quando eu cheguei no Rio, irmão, bateu assim uma saudade. Do Rio não, de Brasília. Eu fui doido para voltar para cá. Aí a gente, sabe, no pôr do sol ali, meu irmão, final aqui da L3, um frio, irmão, vindo ali do lago, um gelo. E sabe uma coisa que eu tinha convicção? Daqui a pouco eu vou estar em casa, irmão. Cheguei em casa, tomei um banhozinho bom, tirei uma horinha de oração e peguei uma pipoca e fomos ver filme. Como diz o João, filme. Quer ver filme, pai? Filme. Aí fomos ver um desenho. Eu, minha esposa e meus filhos, sentados todo mundo na cama junto, com um cobertorzinho quentinho. Oh, que coisa gostosa, que maravilha. Mas aquele pessoal ficou lá, irmão. Aquele pessoal ficou lá na barraca, irmão. Cheio de frio. E partiu meu coração. Eu estava distribuindo cobertor. E teve um que veio falar assim: eu quero um cobertor, e não tinha mais. Eu falei: querido, não tem, cara. Mas eu vou dar um jeito, amigo. Eu vou arrumar, irmão. Eu vou levar lá. Mas pastor, o senhor vai resolver o problema deles? Não, mas eu vou fazer o que eu posso. Porque quando a gente faz uma ação social, a gente não está resolvendo o problema deles, não. A gente está resolvendo o nosso problema. Quando a gente faz uma ação para com o outro, para com o próximo, nós não estamos resolvendo o problema do próximo, estamos resolvendo o nosso problema. Qual o problema? O problema do egoísmo, do egocentrismo que está aqui dentro de nós, do comodismo, do esfriamento espiritual. Nós estamos resolvendo o problema aqui dentro. E tem que ser resolvido. E a gente só se preocupa com a gente, e a gente reclama de tudo. O ar-condicionado do carro quebrou. Tu tem um carro, irmão? Eu tenho que fazer revisão no carro. Graças a Deus. Pastor, devorador, imposto de renda. Pastor, o senhor não tem noção, pastor. Eu estou pagando 100 mil reais de imposto de renda. Eu quero pagar isso, Deus. Eu quero pagar. Como eu quero pagar 100 mil de imposto de renda? Meu Deus do céu. Porque 100 mil é 27,5 de quê, irmão? Faz a conta aí que eu nem sei. Meu pai, como eu queria isso. E gente reclamando da vida. E gente reclamando da mulher. Tu tem uma mulher, irmão. Tu está casada, filho. E a irmã reclamando do marido. Pastor, meu marido é só o sangue do cordeiro. Meu marido não quer orar. Meu marido é frio. Meu marido não diz eu te amo. Eu digo: irmã, teu marido é homem? Então já está legal, irmã. A senhora já está muito avançada. Muito bem.
Tu tem um macho dentro de casa, irmã, você já está muito no lucro. Não, porque às vezes ele é meio problemático. Isso, irmã, ele podia ser 7/8 problemático. Está no lucro, irmã. Está bem demais. Vem para o recomeço aqui. Cadê o Fabrício? Vem para o recomeço, irmã. Tem uma fila aí, ó, esperando um problemático. Tem uma turma aí arrumando. Deus. Oh, Deus, me dá um problemático, Deus, que eu queria só um. E a irmã está reclamando da bênção que a irmã tem em casa. Irmão, quando o Espírito Santo ele nos enche, a nossa visão muda. O nosso jeito de ser é transformado. A gente passa a ter mais paciência com as coisas. A gente passa a lidar melhor com as situações. A gente passa a entender mais que Deus está no controle de tudo. O texto de Romanos 8:28 passa a ter mais sentido na nossa vida. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa situação que você está passando vai contribuir para um crescimento extraordinário. Eu estou pregando para alguém hoje aqui, eu estou sozinho. Aquilo que você está enfrentando hoje, que você não entende, você está questionando, o Espírito Santo dentro de você, ele te direciona e ele te mostra que Deus tem um propósito para isso que você está enfrentando, e isso vai gerar bênçãos na sua vida. Alguém pode aplaudir e exaltar a Jesus? 1 Coríntios 10:33, o apóstolo Paulo diz: como eu também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que se possam salvar. É o que ele está dizendo. Eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de outros. Eu penso mais neles do que em mim. Eu penso em agradar eles, que eu quero salvá-los. Uma pessoa cheia do Espírito Santo quer pregar o Evangelho, quer falar de Jesus para as pessoas. Eu estou caminhando aqui para o final. Nós somos a embaixada de Deus na terra. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Irmãos, o mundo está em trevas. O mundo está em trevas. Quando eu digo mundo, eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. O globo terrestre. Os homens... Gente, eu vi uma cena esses dias que eu não acreditei. Uma briga de trânsito. 2 caras num caminhão, o cara deu uma ré e matou o outro, esmagado no caminhão. Irmão, se isso não é demônio, eu não sei mais o que é, gente. Uma desgraça dessa. E tantas outras coisas que você vê, o amor das pessoas esfriou, as pessoas estão sem expectativa, sem esperança. Irmão, por pouco, o candidato à presidência nos Estados Unidos morria baleado no atentado, todo mundo viu isso. Por milímetros, na hora certa, irmão, ali foi o anjo que virou a cabeça do cara, vira essa cabeça para cá, que quase que mata o cara, irmão. E eu não estou falando de política, porque não interessa ao lado, se for um ou outro, não interessa. Eu sou contra uma atitude dessa, um atentado desse é crime. E nos Estados Unidos não tem brincadeira não, irmão. Vai ver o que aconteceu com um camarada. No Brasil era suspeito. O suspeito... suspeito lá já está 7 palmos embaixo da terra. Mas eu estou falando que o mundo, irmão, está entrando num caminho sem volta. Desesperados, famílias destruídas, apologia à erotização de crianças, coisas terríveis que estão acontecendo. Mas Jesus vira para a igreja, e diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sabe o que é a luz do mundo? O mundo está em trevas, mas quando as pessoas no mundo estão desesperadas, abre o jornal, pega um aplicativo para ler uma notícia, é tanta desgraça, mas de repente o WhatsApp dele toca. E é quem? É um membro da igreja dizendo: olha, domingo tem culto e tem uma palavra de Deus que pode transformar a sua vida. Você sabe o que é isso? Isso é luz brilhando no meio das trevas. Gente que recebeu o diagnóstico terrível, mas a igreja está lá. Você é igreja lá naquele lugar que você está. Foi Deus que te plantou ali para levar esperança. As pessoas olham para você e sabe o que elas dizem? Tem esperança para mim. Eu estou vendo uma luz, porque se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha vida também. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus e faça a diferença nessa geração. Aleluia!
somos a embaixada de Deus aqui nessa terra. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos? Porque o Espírito Santo é Deus em nós. É o céu aqui dentro de nós. Eu sempre falo aqui, eu sempre cito o texto de 1 Coríntios 11, 28, quando Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está falando da ceia. Para participar da ceia, você tem que fazer uma análise sua. Essa análise é: como está a sua vida? É um scanner. A palavra de Deus, ela vai na divisão da alma e do espírito. Então a palavra de Deus é o scanner da minha vida. Quando eu leio a Bíblia, eu começo a refletir sobre mim mesmo. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer na minha vida? Será que eu estou cheio da presença de Deus? Será que eu tenho que orar mais? Será que eu tenho que buscar mais? Será que eu tenho que meditar mais na palavra? Eu tenho que estar mais na igreja? Eu tenho que me envolver na oração? Porque, meu irmão, escuta. O pecado é um problema terrível. Pecado é terrível. Mas pior do que pecar é você pecar e não sentir dor. Isso aqui é o pior, meu filho. Porque pecar é ruim. Um crente fiel a Deus, temente a Deus, quando ele peca, você sabe qual é a maior punição? Saber que ele pecou. É a maior punição para ele. Saber que ele quebrou uma aliança com Deus. É por isso que o rei Davi, o poderoso rei Davi, quando ele peca, ele vai fazer uma oração. Sabe o que estava em jogo ali? Reputação de Davi, o nome dele indo para a lama, família de Davi, o trono em Israel, a vida financeira dele, tudo isso ali estava em jogo por causa do seu pecado. Mas quando Davi vai fazer uma oração, ele vai dizer assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ter carro é muito bom, ter uma casa é muito bom, ter dinheiro é muito bom, ter fama é muito bom, ter prestígio é muito bom. Mas eu posso perder tudo isso, eu só não posso perder a tua presença. E quando você começa a negociar o seu direito de filho por um mero, simples prato de lentilha, como fez Esaú, é porque você está vazio espiritualmente, meu irmão. E tem gente que chega num nível, escuta, isso aqui é muito sério. Essa questão de perda de salvação. A pessoa perdeu a salvação porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. E a pessoa então blasfemou, não blasfemou, perdeu a salvação, não perdeu. Quando alguém vem me perguntar, preocupado: pastor, eu estou preocupado. Por quê, irmão? Será que eu perdi a salvação? Será que eu perdi? Não, querido, perdeu não. Perdeu não, você está aqui, cara. Você está preocupado. Você está preocupado com isso. Você perdeu não. Você só caiu, você pecou, mas Jesus te levanta. A gente te acolhe aqui, irmão. Vamos dar a volta por cima. Irmão, a situação está ruim, sabe para quem? É para quem não sente mais a dor. Eu estava conversando com um amigo, ele é cantor, e ele estava falando de uma pessoa que era do convívio dele, mas que eu conhecia essa pessoa. Ele falou: rapaz, esse cara teve um problema. Ele estava num nível de diabetes. Ele estava num nível tão complicado que ele foi perdendo a sensibilidade nos pés. Ele foi perdendo a sensibilidade e tal. E a gente estava na praia. Ia na praia, o dia inteiro na praia, aquela coisa toda e tal. Quando a gente saiu, ele estava descalço na areia da praia. Quando saiu, que ele levantou a sola do pé dele estava em carne viva. Estava toda queimada, porque a areia estava muito quente. Mas sabe o que a gente se assustou e aí que descobriu a doença? Ele não estava sentindo nada.
Rapaz, teu pé está todo queimado, cara, você não está vendo? Caramba, pior que é mesmo. Ele não sentiu nada. Aí foi para o médico, aí foi descobrir o que ele tinha. O problema, meu irmão, não é você queimar, não. O problema é você não sentir. O problema não é pecar, não. O problema é você pecar e nem sentir. Você está vivendo no adultério, mas está tranquilo. Vem para a igreja domingo à noite, canta um louvor, levanta a mão, que está tudo bem. Dá um dízimo na igreja. Parece até o tempo da idade das trevas. Dá uma indulgência na igreja, aí teu cantinho no céu está guardado. Vai, compra a salvação. É assim que funciona? Você aprendeu isso aonde, irmão? Está lá no pecado. Está lá, ó, escravizado pelo pecado, mas vem na igreja. Eu vou dar aqui uma... como essa semana eu pequei muito, eu vou até parcelar a oferta no cartão de crédito. Eu vou dar uma oferta maior, porque a semana foi muito pecado. Você não compra a sua salvação, você não compra perdão com dinheiro, você não compra terreno no céu com dinheiro. Você só tem um jeito de entrar no céu. Arrependei-vos dos vossos pecados. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, você será salvo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único que pode te levar a Deus. E se você está hoje aqui insensível, é você que precisa tomar uma atitude e mudar de vida agora.